Muito bem, vamos para o resumo da lição número 6. Vamos iniciar agora o estudo sobre Esther. O título dessa lição, o livro de Esther, uma história importante, maravilhosa, que aconteceu logo após o exílio da Babilônia. Nós sabemos que o rei Ciro, ele então decreta que o povo pode voltar para Jerusalém. E interessante que em Isaías 45, versículo 1, Deus chama Ciro pelo nome. Antes mesmo que ele nascesse, o profeta Isaías já havia profetizado sobre ele. Aí Isaías profetiza, Isaías morre. Muitos anos depois este homem nasce, cerca de 100 anos depois ou um pouco mais este homem nasce. E agora Deus usa ele para libertar o povo do cativeiro da Babilônia. E lembrando que os persas, esses mesmos persas que permitiu o povo voltar para Jerusalém, eles hoje são chamados de, o país hoje é chamado de Irã. Então hoje o Irã tem uma grande fúria contra Israel, mas não era assim no passado. No passado, aqueles que estiveram à frente e foram um grande império mundial deram todo o apoio ao povo de Deus para que voltasse. Então, quando o povo de Deus retorna para Jerusalém, eles retornam em duas etapas. E entre essas duas etapas que eles retornam, na verdade, ficou muitos judeus vivendo ali na capital, no império ali comandado por Assuero naquela época, né? Então ficou muita gente nesse império e essas pessoas que ficaram ali que enfrentaram então a maldade do Amã. Então essa história de Esther acontece justamente ali e nós vamos ver o interessante, o ponto de vista aqui muito bem colocado do autor desta lição. Por quê? Porque Deus agora mandou que voltasse do cativeiro, mas voltar do cativeiro ia requerer o quê? Deixar todo o comodismo que havia ali, muitos deles estavam na capital, mas então eles preferiram ficar, mas você veja bem, ao ficar ali, houve então esse embate com Amã, aonde há a providência de Deus. O livro de Esther não tem o nome de Deus escrito nele, mas você vai ver Deus trabalhando do começo ao fim. Olha esta frase que foi dita aqui a rainha Esther, dizendo assim, ó: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe para tal tempo como este chegaste a este reino. Esther capítulo 4, versículo 14. Então Deus tem sempre algo preparado, Deus tem sempre o livramento certo, Deus está no comando de todas as coisas. Verdade prática, a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. Deus tem propósitos eternos e estes propósitos eternos jamais serão mudados. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Esther, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 9. Nós vamos agora para a nossa introdução desta lição de número 6, né? Agora vamos começar a estudar então o livro de Esther. Até agora estávamos estudando o livro de Ruth, muito maravilhosas lições anteriores, e agora falaremos sobre o livro de Esther. Concluímos o estudo de Ruth, nesta lição iniciaremos o estudo do livro de Esther. Ruth é cheio de referência expressa ao nome de Deus. Esther, por sua vez, tem como característica singular e sempre destacada, né? Sempre que alguém vai falar deste livro, destaca isso, a completa ausência do nome de Deus. Nem por isso o agir divino deixa de estar presente neste livro. Então nós vamos ver a providência de Deus do começo ao fim deste livro, e isso aqui é maravilhoso. Ou seja, mesmo não tendo ali o nome de Deus, você vai lendo e percebe que o Deus de Israel está do começo ao fim dirigindo e protegendo aquele povo, ainda que aquele povo de certa forma, não obedeceu a Deus. Por quê? Porque Deus agora deixou, depois de 70 anos de cativeiro da Babilônia, pode voltar. E muitos disseram, aqui eu estou com emprego, aqui eu estou trabalhando, aqui eu estou estabilizado. Então nós temos que tomar muito cuidado, né, nas nossas decisões. Parte primeiro, organização do livro. No item 1, a categorização de Esther, do livro de Esther. Da mesma forma que Ruth, Esther pertence aos escritos, aos 11 livros que compõem a terceira seção da Bíblia hebraica. E nesta seção também, ao lado de Ruth, integra os Migilote, os 5 livros curtos lidos anualmente nas festas judaicas. Esses 5 livros curtos são sempre lidos anualmente nas festas judaicas. As categorizações de Ruth e Esther também são semelhantes na Bíblia cristã, na qual figuram entre os livros históricos. Então, por sua reconhecida canonicidade, o que quer dizer canonicidade? É que nós consideramos de
inspiração divina, somos canônico, inspiração divina. Então, por reconhecida canonicidade, Esther compõe o conjunto da revelação divina escrita, completa e perfeita. Então, aqui, este livro está compondo a palavra de Deus. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17, Paulo deixa claro dizendo que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir. O que é redarguir? É dar resposta argumentando, é corrigir com bondade, animando a pessoa. Então a palavra de Deus faz isso, ela vai nos redarguir e também ela é apta para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a palavra de Deus é tudo isso para nós, né? No item 2, que da primeira parte, características literárias. O livro de Esther tem 10 capítulos. Dentre suas características literárias, destaca-se sua objetiva historicidade, vista na expressa referência ao rei persa Assuero. Então você vai ver ali que ele se preocupou em deixar dados históricos para quando a pessoa lesse, entendesse qual foi essa época, qual foi o rei que estava governando e que situação estava aquele povo, e em vários outros detalhes factuais, além de seu caráter de fonte primária para a festa de Purim, anualmente celebrada pelos judeus. Então essa festa de Purim, ela dá início justamente porque o Amã, ele lançou sorte, né? Lançou sorte contra o povo de Israel, mas Deus reverteu isso contra ele. Então essa festa passou a ser chamada Festa de Purim. Anualmente ela é celebrada, os judeus até no dia de hoje celebram com muito entusiasmo essa festa. O estilo narrativo é menos dialógico do que de Ruth, o texto é mais do narrador do que dos personagens. Então no livro de Ruth, o texto era mais dos personagens. Neste livro aqui, o texto é mais do narrador contando essa história e nos fazendo entender, né, tudo o que se passou ali. No item 3, a autoria e data. O autor de Esther é desconhecido. Muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia, pelo fato de o autor demonstrar amplo conhecimento da cidade de Suzã e de sua estrutura e de importantes documentos do Império Persa. Considerando essa possível autoria e algumas evidências internas, acredita-se que o livro seja datado ainda do século V a.C. Então, por volta de 460 a.C., logo após a morte de Assuero, ocorrido 5 anos depois. Então, logo após, 5 anos antes. Então, logo após a morte de Assuero, deve ter sido escrito esse livro. Outro fator que leva em conta essa datação é de ordem linguística. O autor empregou algumas palavras persas em meio hebraico. Então, ali em meio hebraico que ele está escrevendo, ele joga ali algumas palavras persas, mas não faz uso algum de expressões originárias do grego, o que revela um estilo anterior à ascensão da Grécia sobre a Pérsia, porque depois do reino da Pérsia, vem o reino da Grécia, justamente encabeçado por Alexandre o Grande, em 330 a.C. E depois que Alexandre o Grande vem conquistar o mundo daquela época, o Império Grego, ele operou de uma forma assim arrasadora, principalmente também na cultura. Então, aonde o Império Grego chegava, ele dava liberdade para que as pessoas permanecessem ali, mas a cultura grega, ela imperava de uma tal forma que a língua grega, como se hoje nós falamos que o inglês, né, através do inglês se comunica em qualquer parte do mundo, naquela época era o grego. Então, por o autor não ter usado nenhuma expressão grega, então se imagina que a datação seja essa, e é realmente, sim, trazido pelos estudiosos, realmente é uma data que a gente se firma nela por esses argumentos. Parte 2, o contexto histórico, o povo hebreu no exílio. Para uma melhor compreensão do contexto histórico do livro de Esther, o que é importante? É importante mencionar, queridos, o final do período da monarquia do povo hebreu. Então, quando é que termina a monarquia do povo hebreu? Lembrando que o povo hebreu se dividiu no reino do norte para cima, né? E o reino do sul para baixo. O reino do norte era chamado de Israel, a maior tribo era Efraim. O reino do sul era chamado de Judá, a maior tribo era a tribo de Judá. E do reino do sul ficou Judá e Benjamim. Do reino do norte ficou as outras 10 tribos. Então, em 722, houve uma queda do Reino do Norte sob o Império Assírio. Então o Império Assírio vem e leva eles embora, e depois, por eles terem trazido muitos povos de outras regiões para aquela região ali norte,
Por isso que depois ficou uma certa intriga entre os samaritanos, porque ali a capital do Império do Norte era Samaria, então ficou aquela intriga entre os samaritanos e judeus. Pouco mais de 100 anos depois do Império do Norte cair, cai o Império do Sul de Judá. O reino do Judá foi levado pelo cativeiro dos babilônicos em 3 levas, viu? 605, 597 e 586 a.C. Então lembrando que o império israelita se dividiu, ficou um reino para o norte, um reino para o sul. Depois o norte, tanto pecar, foi dizimado, levado pelo Império Assírio. Depois o reino do sul, de tanto pecar, tanto idolatria, é levado para o Império Babilônico, que passa lá 70 anos. Conforme Jeremias havia profetizado, o exílio na Babilônia duraria 70 anos. Foi um período em que Deus tratou com Judá, principalmente para extirpar a idolatria que havia contaminado a nação. Deus abomina todo pensamento, sentimento e comportamento idolátricos. Então, por isso, nada na nossa vida pode ocupar o lugar que pertence tão somente a Deus. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a vontade da carne, a concupiscência dos olhos, o que os olhos estão desejando, a soberba da vida, quem manda sou eu, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Este é o conselho dado pela palavra. No item 2, o fim do exílio. Ao mesmo tempo em que julgava Judá por sua idolatria, o Deus eterno, juiz de toda a terra, exercia seu justo juiz sobre a Babilônia por sua iniquidade. Então a Babilônia também depois foi julgada por Deus. Antes já havia julgado a Síria. Então a Síria caiu, depois Babilônia vai cair. São impérios que se levantaram e depois esses impérios se acharam, né? Porque nós fazemos, nós acontecemos, que nem um império, como houve Nabucodonosor, né? Nabucodonosor foi o maior império da época, o maior rei que já se levantou, mas depois a pessoa acaba no seu coração se orgulhando e esquece que quem comanda tudo mesmo sempre foi o Deus vivo, o Deus criador, o Deus poderoso. Então antes já havia julgado a Síria, como foi profetizado por Naum. Naum já havia profetizado que Deus iria derrubar a Síria. Deus não tem o culpado por inocente. Agora em 539 a.C., Ciro venceu os babilônicos e anexou seu território ao Império Persa. Interessante que quando Ciro entra na Babilônia e derruba por terra aquele grande império, ele descobre ali o profeta Daniel, que já era um senhorzinho naquela época, que já estava orando, né, perguntando para Deus se os 70 anos do cativeiro da Babilônia já havia se cumprido, se não voltaria o povo, Deus confirmando que o povo iria voltar. E depois imagina só Daniel conversando com esse grande rei, porque Daniel era importante, né, naquela província. Daniel conversando com aquele grande rei, mostrando a profecia de Isaías, que Isaías já havia morrido há mais de 100 anos, mostrando o seu nome está escrito no livro do profeta da nossa nação, dizendo que você libertaria o nosso povo. Deus é Deus de milagre, é Deus que antecipa as coisas, é Deus que sabe o dia de amanhã. Então logo no primeiro ano do reinado, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e o fez decretar o retorno do povo judeu para Jerusalém. Então isso o próprio Isaías já tinha profetizado. Daniel havia se humilhado diante de Deus, jejuando e orando fervorosamente para a restauração de Jerusalém, confessando os pecados. E o interessante é isso, né? O interessante é que ele está ali confessando os pecados e na verdade, quando ele confessa os pecados, Daniel, aquele pecado que ele confessava, na verdade ele não tinha cometido aquele pecado, mas ele dizia, nós pecamos, nós idolatramos, nós falhamos. E ele se colocava no lugar do povo todo e orando e pedindo perdão a Deus, se humilhando diante de Deus. E a Bíblia Sagrada é bem clara, ela diz assim, através o despertamento que Deus falou através de Salomão. Ele diz assim em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu o virei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Então já estava previsto na oração, na intercessão, se nós nos humilharmos, Deus muda o cativeiro, Deus sempre está pronto para abençoar. O ensino bíblico a respeito
diante do nosso relacionamento com as estruturas de poder terreno é sempre confiar na soberania divina, buscando com humildade a intervenção de Deus em nosso favor. Então confia no Senhor, confia no Senhor. Ah, eu amo esse partido político, eu amo aquele político. Você tem que confiar no Senhor, confie no Senhor, porque é Ele que é o dono de toda a terra, é Ele que é o Deus de toda a terra. Então, por quê? Porque agindo assim, poderemos ter uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque há uma instrução bíblica para isso. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 4, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então temos que orar por todos aqueles que estão investidos de autoridade, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, mas não é para comodismo, ao contrário, é para ampliação da propagação do Evangelho através das nossas vidas. No item 3, pós-exílio, Esther registra fatos ocorridos na capital do Império Persa, Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Então, quando Ciro entra e conquista a grande Babilônia, agora tem dois retornos, né? Tem duas datas importantes. Tem o primeiro retorno, que volta cerca de 50 mil pessoas. Depois tem-se um espaço de tempo, ali talvez de uns 60 anos. Depois vem mais uma leva de pessoas para Jerusalém. E nessa etapa, entre a primeira e a segunda, entre o primeiro e o segundo retorno, é que se dá essa história da rainha Esther. Estima-se que mais de 1 milhão de judeus já viviam naquela região da Babilônia, mesmo com o decreto de Ciro, que permitia a volta para Jerusalém. A maioria absoluta dos judeus decidiu decidiu por aquilo que era mais cômodo. Eles ficaram na onde eles estavam e não voltaram para a Babilônia. Somente cerca de 50 mil pessoas voltaram para Jerusalém, não voltaram para Jerusalém. Apenas 50 mil pessoas voltaram para Jerusalém no primeiro grupo, liderados por Zorobabel. No segundo ano do reinado de Ciro, veja bem, já no segundo ano do reinado, ele já permite o povo voltar. Cerca de 50 mil pessoas, né, voltam ali para reconstruir Jerusalém. Este período da história é narrado do capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Esdras. Entre os capítulos 6 e 7 há um intervalo de aproximadamente 60 anos, para depois vir a outra leva de pessoas. E na segunda metade desse período que se passam os fatos do livro de Esther. Então, no livro de Esther se passa justamente nesse intervalo, tá? Desse registro. Então, é muito importante esse registro para que nós possamos saber que essa história se deu lá na capital, lá em Suzã. Nosso Deus, mesmo aquele povo não retornando para Jerusalém, ficando ali, mesmo assim o nosso Deus teve providência sobre a vida daquele povo. Parte 3, propósito e mensagem. No item 1, a providência divina. O principal propósito do livro de Esther é registrar o cuidado providencial de Deus com o seu povo, a despeito de suas escolhas fora do seu propósito, né? Quer dizer, ficaram lá ao invés de voltar para Jerusalém. Ao decidirem permanecer na Babilônia sob os domínios do Império Persa, os judeus olharam para a estabilidade que imaginavam ter conquistado, não apenas no aspecto econômico, mas também cultural, social, religioso. Os persas tinham fama de benevolência para com os povos que dominavam, principalmente contra a liberdade religiosa. O retorno a Jerusalém exigia renúncia e disposição para uma viagem penosa e para a dura reconstrução de uma cidade totalmente destruída. Para muitos pareceu melhor ficar na Babilônia. Veja bem, o Provérbios 14:12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Então nós temos que tomar este cuidado. Toda decisão que você for tomar, tome ela pautada na graça, tome ela pautada pelo Espírito Santo. Ah, mas aqui eu tenho estabilidade, eu não vou ter estabilidade. A nossa estabilidade tem que estar primeiramente em Deus, tem que estar estabilizada espiritualmente. O resto o Senhor vai nos direcionar. No item 2, uma falsa estabilidade. Esther nos transmite como mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo oferecem. Costumam parecer mais vantajosas. Estava tudo indo muito bem em Suzã até surgir a ordem de extermínio total dos judeus. Quer dizer, o diabo usa um Amã, sempre vai ter um Amã para o diabo usar para perturbar a tua vida. Então que Deus dirija os teus passos. A falsa segurança foi embora. O povo de Judá
dependia novamente da intervenção divina para a sua sobrevivência. Esther nos mostra, o livro de Esther nos mostra Deus agindo mais uma vez, movendo as estruturas humanas. Agora, no grande e poderoso império persa, seja qual for as circunstâncias, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Veja bem, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Assim o salmista já deixou registrado no item 3, a festa de Purim. O livro de Esther tem como propósito também registrar a instituição da festa de Purim, ordenada por Mardoqueu, depois do grande livramento que os judeus receberam. Purim é o plural da palavra pur, lançar sorte, conforme Esther 3:7. Então Amã lançou sorte, aquele mau Amã, né? Aquele homem maligno, aquele homem que desejava a destruição não só de Mardoqueu, mas de todo o povo. Então aquele homem, ele lançou sorte para fixar o dia da morte dos judeus. A festa comemora a frustração desse nefasto plano diante da providencial ação divina para a libertação do seu povo. A soberania de Deus não encontra limites. Ele age em qualquer época ou lugar para cumprir os seus propósitos. Ou seja, aquilo que Amã desejou, aquilo que ele projetou veio contra ele. E a Bíblia já falou ali através de Abraão. Deus fez uma promessa grande a Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então o Amã amaldiçoou, o Amã trabalhou contra, o Amã construiu uma forca e tudo se revoltou contra ele. Por quê? Porque há um Deus cuidando de Israel. Há um Deus cuidando de você. Paulo diz que nós somos o Israel de Deus. Há um Deus cuidando da sua vida. Conclusão: o livro de Esther nos lembra de que vivemos neste mundo, mas não devemos confiar em suas estruturas. Todos os reinos deste mundo passarão. Por isso, a palavra de Deus diz que a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, Daniel, o profeta Daniel, ele deixou bem claro todos os reinos que vão haver até o final dos tempos, onde vem uma pedra do céu, né? Naquela grande estátua que estava representando os reinos de toda a terra. Então, vem aquela pedra, cai sobre o pés daquela estátua, esmiuça a estátua. Então veja bem, aquela pedra é Cristo. Cristo estabelecerá um reino sempiterno, o reino do milênio aqui nesta terra, e quem governará é o próprio Cristo. Alguém diz: se Jesus voltasse, eles matariam de novo. Este provérbio é um provérbio que vem do inferno, porque Jesus voltará, mas não voltará para morrer de novo na cruz, porque ele morreu uma vez só para nos dar salvação, mas ele voltará para governar para todo sempre, porque ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e é ele que domina sobre todos. E aqui está a prova do que ele fez naquele império ali de Suzã, para livrar o seu povo. Vamos lá para as nossas perguntas. Número 1. Qual a característica mais destacada do livro de Esther? Essa característica singular, sempre que se fala desse livro, vai se lembrar sempre que neste livro tem a completa ausência do nome de Deus. Pergunta 2. Quais as evidências da historicidade do livro de Esther? Então, muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia, pelo fato de o autor demonstrar amplo conhecimento da cidade, da capital de Suzã, e de sua estrutura e dos importantes documentos persas. Então ele dá ali vários dados que nos dá entendimento de quando foi feito, de quando se passou essa história. Pergunta 3. Qual o contexto histórico de Esther em relação ao período pós-exílico? Esther registra fatos ocorridos na capital do Império Suzã, do Império Persa, né, Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Então, entre o primeiro e o segundo retorno. Lembrando que o primeiro retorno foi 50 mil pessoas, mas vivia lá quase 1 milhão. Agora, pergunta 4. Qual o principal propósito do livro de Esther? O principal propósito do livro de Esther é registrar o cuidado providencial de Deus com o seu povo, a despeito de suas escolhas fora do seu propósito. Então, vem fazendo tanta escolha errada, dando tanta cabeçada, né? Mas mesmo assim, nós olhamos para Deus e dizemos: Senhor, tenha misericórdia. E a misericórdia dele vem e nos alcança. Então, creia que a misericórdia de Deus vai te alcançar e procure sempre andar na direção do Espírito Santo. Pergunta 5. Que mensagem principal podemos extrair de Esther? Esther nos transmite como mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferecem e costumam parecer mais vantajosas. Então, cuidado, confie sempre no Senhor. Tenha um bom emprego, amém. Tenha um bom salário, amém. Tenha estabilidade financeira, amém. Mas a nossa estabilidade tem que estar pautada no Deus Altíssimo, naquele que nós temos que confiar plenamente, porque Ele não falha. Tudo passará, menos a palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe você até a nossa próxima aula.